aqui um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Mas se a noite escura está, a tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Começa da glória, glória, glória. Eu gostaria que a igreja participasse da oração. Oh meu Deus e meu Pai, é nesta hora, Senhor, da oração que nós clamamos ao Senhor. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ó Deus dos profetas e patriarcas, Senhor Jesus, fala conosco, meu Pai, através, Senhor, da oração. A oração, Senhor, o Senhor ressuscitou até Tabita, meu Pai. Através da oração, o Senhor livrou meu pai Josué das garras daqueles reis, Senhor. Através da oração, o Senhor livrou, meu Deus, Davi das garras do urso, Senhor, e das presas daquele leão, Senhor. Através da oração, o Senhor respondeu a oração de Ana. Através da oração, o Senhor, meu Pai, livrou, Senhor, Noé do grande dilúvio. Através da oração, o Senhor, meu Pai, guardou Moisés às margens do rio Nilo. Através da oração, meu Pai, o Senhor foi com Gedeon. Através da oração, Deus livrou Caleb. Através da oração, meu Pai, o Senhor tem nos livrado. Oh glória, glória, glória. Tem glória subindo, tem glória descendo, tem poder de Deus. Oi, calabalaba, oi, calabasurianda la paia. Responda, meu Pai, responda com fogo esta campanha. Hoje é a preparação. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Detalhes faz, Senhor, em vez de espaço, guia-me, Senhor, mansamente as águas tranquilas. Livra, Senhor, a nossa entrada, a nossa saída. Visita o nosso lar, visita a nossa casa, visita a nossa família. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Orianda la baia, orienta la bacia, la baia. Batiza, Senhor. Batiza, Senhor, batiza com o Espírito Santo, batiza com fogo. Levanta obreiro, levanta obreira, levanta servo, levanta criança, jovem, adolescente, para pregoar a tua palavra. Ousadia, Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tem glória na causa, tem glória subindo, tem glória descendo. E enche, Senhor, e enche esse lugar. Abençoa os vizinhos da esquerda, da direita, de frente, da retaguarda. Batiza, Senhor, batiza, Senhor. Levanta as mãos, igreja. Levanta as tuas mãos.
tiveram uma ideia de levantar as mãos de Moisés. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Moisés. Talvez você está cansado, fadigado, mas disposto para levantar as mãos. Eu conto 1, 2, 3, em nome de Jesus de Nazaré. Agora aplauda Ele, mas palma, bate palma, dá glória, palma, palma, glória, glória, batiza, 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 renova, 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 manda fogo, receba, 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 receba. Eu vou dar 1 minuto para vocês aplaudirem Jesus. Oh glória! Oh glória! Tem fogo aí, meu irmão! Tem fogo aí, minha irmã! A igreja Deus agora é uma igreja de fogo, é uma igreja que serve a presença de Deus. Oi, palavra, oi, palavra, bate palma, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, mais palma, mais palma, mais glória, mais glória, e cheiro, alabasto, e palabacanda, oh glória, oh glória, oh maravilha, o fogo desceu nas nossas vidas, meus irmãos, oh glória a Deus. Que maravilha! Pega aí na sua mão a Bíblia Sagrada. Hoje eu trouxe só o tema da preparação da campanha. Agora vai ser a mensagem oficial desta noite. Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Oh glória! Que maravilha! Tem glória aí, minha irmã? Tem fogo aí, minha irmã? Nós não temos que se conformar com este mundo. Esse mundo, a Bíblia diz que já o maligno já está dominando muita coisa. Mas o servo, o santo de Deus vai ficar firme na oração. João capítulo de número 10. Oh glória! Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Oh Deus está neste lugar, neste lugar. Oh Deus está neste lugar. O Espírito Santo nos revela que Deus está neste lugar. Vai operar neste lugar. Evangelho de Jesus segundo escreveu João capítulo 10 e o versículo de número 13. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos. Aleluia. Que coisa tremenda, aleluia. Glória. Aleluia. Quem encontrou, diga eu. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas, aleluia, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém, aleluia, agregar esta, e elas ouvirão a minha voz,
e haverá, aleluia, um rebanho e um pastor. Levante a Bíblia, diga assim: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, que é fiel, maravilhosa, gloriosa, tremenda, e é digna, Senhor, de toda aceitação. Fala, meu Deus, que ouço a sua palavra. Amém. Glória a Deus. Assenta, desocupa as mãos e pode aplaudir a palavra de Deus. É para aplaudir mais alegre a palavra de Deus. Aleluia. Salmo capítulo, diz que Salmo não tem capítulo, número 1, e no versículo de número 2, digam glória a Deus. Ele nos deitar em verdes pastos e guia nós nas águas tranquilas. Glória a Deus. Às vezes o homem, o ser humano, eu quero que você preste bastante atenção. Aleluia. A voz é do presbítero João Soares, mas a palavra sempre vai ser de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes você está enfrentando uma dificuldade muito grande, mas o Senhor tem uma palavra para a sua vida nessa noite. O salmista, ele tinha convicção que o Senhor era o pastor dele e nada ia faltar. E ele continua a salmodiar, a louvar, a expressar em estrofe de louvores: deitar-me faz em verdes pastos e guia mansamente as águas tranquilas, meu irmão. Deus está guiando nós nesta noite. Deus está guiando nós nesta noite. Será se tem glória aqui deste lado, deste lado? Pode aplaudir a palavra de Deus. Mais aplauso para a palavra de Deus. Os filhos de Jessé, o belamita, eles tinham menosprezo contra Davi, porque era pastor de ovelha. E esse jovem, diz a Bíblia, que a sua pele era queimada devido ao sol, a temperatura. Esse jovem mancebo, filho de Jessé, aleluia, das terras de Belém, diga glória a Deus. Este ouvia a voz do seu Senhor. Este tinha intimidade com Deus e ele tinha pleno conhecimento e convicção que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era seu pastor. Davi, ele era camponês. Davi, ele tinha um cheiro de mato, de animal, oh glória! Mas Davi tinha uma intimidade para com Deus. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Eu já falei e torno a frisá-lo. Nesta noite eu vou dar ênfase nessa mensagem, que Ele é teu pastor e nada vai te faltar, né? Glórias! Glórias! Oh glórias! Calabacandalabaia, Ixalabassuricalabaia. Glória a Jesus! Oh maravilha do céu! E este salmista, ele tinha aquela convicção que Deus cuidava dele no meio daquela escassez. Grande Deus. Aleluia.
O interessante é que João, ele escreve as palavras de Jesus aqui no capítulo 10 e no versículo 13, ele continua a falar sobre o quê? Sobre pastor e sobre ovelha. Aleluia. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Ainda que o mundo inteiro vire as costas para vós, você tem um que nunca vai rejeitar o teu clamor e ver as tuas lágrimas. Estou falando do bom pastor. Estou falando do Senhor Jesus, o Deus conosco, glória. Esse mesmo que um dia falou para Filipe: Filipe, segue-me, Filipe, oh glória. E a Bíblia diz que Filipe seguia os passos de Jesus. Aleluia. Esse mesmo Nazareno que chegou para Pedro naqueles dias de agitação, já tinha pescado ou tentado pegar alguma coisa a noite inteira e nada apanhara em sua sede, mas o Senhor, chegando às margens daquele rio, falou para Pedro, lança as redes sobre esta água, porque você vai alcançar peixe. Ele disse: olha, pela sua palavra eu lançarei. Mas em outras palavras, Pedro estava fadigado, Pedro estava cansado, mas pela palavra do mestre ele lançou a sua rede. Glória, glórias. E quando o discípulo seguia os passos de Jesus, percorrendo Jerusalém, Judeia, Samaria, em todas as regiões daqueles países, daquelas cidades, a Bíblia diz que o Senhor falou para Felipe, Felipe, vá até, aleluia, Natanael. E a Bíblia diz que Felipe foi a Natanael e disse assim: olha, nós encontramos o que Moisés falara, nós encontramos o que os profetas revelaram. Venha, Natanael. E a Bíblia diz que Natanael, pelo momento, ele menosprezou a palavra, o convite de Felipe, mas pelo Felipe insistir, ele disse: não, o Cristo que nós estamos a esperar, ele não vem da Judeia, ele não vem, aleluia, de Nazaré da Galileia, ele vem de outra região, da Nazaré da Galileia não sai coisa boa. E Felipe falou para ele: olha, Natanael, segue-me, vem me ver, ele é o bom pastor, Natanael. Oh glórias! Oh glórias! Jesus te deu esse fôlego de vida, você está respirando oxigênio, é porque Ele preparou, meu irmão. Oh glória! E a Bíblia diz que chegando Natanael próximo de Jesus, Jesus olhou para ele e já começou a elogiar ele. Eis aí um verdadeiro israelita. Oh glória! Oh glória! Deus tem o seu modo de trabalhar, meu irmão. Deus tem o seu modo de trabalhar, meu irmão. Levanta a mão, levanta duas. Quem crê na palavra, porque já tem glória dentro da igreja, já tem glória no altar. A palavra sai glória, sobe glória e desce glória. Pode aplaudir o Rei Jesus. Esse Jesus olhou para Natanael e começou a elogiá-lo. Eis aí um verdadeiro israelita. Oh glória! Ele disse: como pode? Eu nunca vi esse homem.
Aleluia. E Ele conhece o meu nome. Oh, glória a Deus. E o Senhor começou a falar para Natanael: dai glória a Jesus. E ele chega à conclusão: da onde me conhece? Oh, glória a Deus. E ele disse: Natanael, ainda antes de Filipe chegar para o convite para você, eu te vi debaixo da figueira. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. O Senhor chama quem Ele quer, revela quem Ele quer, o Senhor salva quem Ele quer. O Senhor é o pastor e nós somos ramo. O Senhor é o caule e nós somos galho. Quem crê, levanta a mão e aplauda a palavra de Deus. Dá glórias. E ele começa a expressar e a dizer: ora, o mercenário foge porque é mercenário, vírgula, e não tem cuidado com as ovelhas, ponto. Aleluia, são glórias. Glória, aleluia, Jesus. Ao decorrer dos dias, meus irmãos, eu creio que você já tem visto e ouvido de muitas pessoas mais e muitos escândalos. Aleluia. E isso é nisto que aconteça. Glória a Deus. Graças a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o verdadeiro pastor, Jesus Cristo Nazareno de Deus, Ele te comprou. Aleluia. Você é comprado e redimido pelo sangue carniça. Aleluia. Glória a Deus. Você não foi comprado nem com ouro e nem com prata. Aleluia. Assim, aleluia, como Pedro falou para aquele homem que estava, aleluia, todos os dias à porta do templo chamada Formosa. Ele olhou para ele e disse: olha, moço, fita seus olhos em nós, olha para nós. E aquele homem, pensando que ia receber o tipo de ajuda, uma esmola, alguma coisa, um denário, um dinheiro, Pedro olhou para ele e disse: olha, eu não tenho ouro, eu também não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu compartilho contigo. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta desse leito e anda para a glória de Deus. E a Bíblia diz que aquele homem levantou e saltou de alegria. O que João tinha, que Pedro tinha? Oh, glória! A presença do pastor, aleluia, das ovelhas, meus irmãos. Diga glória! Glória a Deus. Digam aleluia! Aleluia. O mercenário não ensina as ovelhas. Aleluia. O mercenário só quer a lã das ovelhas. E você sabia que as ovelhas, se elas continuar com aquela lã, elas vão se enrolando ao decorrer da vida? Tem que limpar a lã da ovelha. Glória a Deus. Para quê? Para dar crescimento, para ter produção. Oh, glória a Deus. Mas o mercenário, ele pega esse benefício e só enche o seu ego. Oh, glória! O mercenário não instrui, não explica para as ovelhas o verdadeiro caminho. Oh, glória! Bendito seja o Senhor. E ele continua a dizer, versículo 14 de João 10: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Aleluia. Pelas ovelhas. A Bíblia diz que o Senhor enviou
muitos patriarcas, profetas, homens de Deus, sacerdotes. Louvado seja. E a Bíblia diz que eles até se esforçaram. Por exemplo, Moisés foi um dos libertadores do povo quando saiu da terra do Egito. E eles vão caminhando rumo ao deserto de Parã, a terra prometida que mana leite e mel. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que um dia só, mais de 22.000 pessoas foram engolidas pela terra, porque não ouviram a voz do pastoreio. Glória. Aquele povo, eles viram, pastor Clébio, o mar vermelho se abrir e montões de água fizeram parede. Quem sabe as crianças, é claro que isso não está na Bíblia, mas eu posso imaginar, porque dentro do mar tem o quê? Tem peixe ou não tem, irmãos? Tem fé ou não tem? Eu creio pela minha fé que as crianças tocavam naquela água, admiravam aquela parede de água, olhavam para os pés enxutos, eles caminhando no meio daquelas paredes de água. Isso é coisa para Deus, irmão. Eles viram o que Deus fez, eles viram milagre estrondoso, mas muitos não ouviram a voz do pastor. A voz do pastor, meu irmão. Glória a Deus. Tem glória na casa. Glória a Deus. Tem fogo aí na sua vida. Eu creio, eu aprendi que a palavra de Deus, lá como fala no livro de Levítico, o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Eu creio que a palavra de Deus é fogo para os nossos corações, e nós vamos subir no fogo, no arrebatamento. Quem crê dá glória, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai ser levado dessa terra, meu irmão. Da glória a Deus. Ramante flow serei me defai. Aleluia. Glórias. Glórias. A Bíblia diz que Deus levantara um homem chamado Josué. Diga glória. Glória a Deus. E Josué foi um homem conquistador, que conquistou muitas terras, terra que não era dos amorreus, terra que não era dos filisteus, não era dos jebuseus, não era daquelas outras nações, era a terra que Deus tinha prometido ao povo dele. E ele disse: Josué, filho de Nun, vai nessa tua força, o meu servo Moisés já morreira, eu preciso levantar homens e mulheres de coragem para possuir essa terra. E a Bíblia diz que Josué estava cabisbaixo, Josué estava tristonho. Josué disse: esse povo não vai me ouvir, quem sou eu? Eles não ouviram Moisés, imagine eu. Ele disse: tenha bom ânimo, levanta, levanta, eu serei contigo, Josué, filho de Nun. E Josué chega à conclusão, mas aqueles espiãs que foram possuir a terra, espiar a terra, olhar a terra, e lá Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, ouviram as promessas de Deus com seus olhos. A terra era boa, um cacho de uva, pastor, disse que era mais de 2 homens para levantar. Oh glória! Aqueles homens foram 12, mas só 2 acreditaram na terra prometida. Aqueles outros 10 olharam, aí tem gigante que tem 3 metros de altura, olha o corpo robusto desse homem, aleluia, isso é puro músculo, são gigantes, não tem como. O povo de Israel sempre foi um povo baixo, eles não passavam de 1,80 m, diz a história, diga glória. Era impossível eles vencer aquele gigante, mas como Deus falou
falou para Josué, quando Josué chegou de frente da cidade de Jericó, a imbatível, invencível Jericó, a Bíblia diz que aquela cidade era protegida, e o Senhor manda a Josué: convoca o sacerdote, convoca os levitas, prepara a buzina, eu vou mostrar para eles quem manda nessa terra é o Senhor Jeová, e vocês vão soprar as buzinas e os muros vão cair por terra. Oh, glória! Josué era ovelha, Josué não era aleluia pode. Josué ouviu a voz do seu pastor e convocou o povo e possuiu a invencível Jericó. Segundo a história, os rabinos da época, até aleluia, aquele glória a Deus, José, aleluia, diga glória a Deus. Flávio Joséfo, ele era historiador do povo judeu, ele começou a historiar, a estudar, por que esse povo é diferente, todo mundo tem medo desse povo, que povo é esse? E ele começa a dizer, lá na história, diga glória a Deus, que os muros de Jericó cabiam 3 carros empareados, era muro gigante, meus irmãos. Aleluia. E Deus derrubou os muros. Então, quando você, nós ouvimos a voz do nosso pastor, não tem muralha, não tem barreira, não tem diabo, não tem inveja, nem macumba. O Senhor vai quebrando tudo, meu irmão. Vai quebrando tudo, minha irmã. Glórias! Glórias! Ele diz assim: eu sou o bom pastor, versículo 14, e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas, aleluia, sou conhecido, e assim como o Pai conhece a mim, eu também conheço o Pai, e as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Oh, glórias! Muitas pessoas vão chegar para você e dizer: não vale a pena ir naquele negócio de crente, não. Aquela igreja enjoada que só sabe dar glória e bater palma. Muitas pessoas vão falar isso para você. Aleluia. Você é nova, você é novo, você tem que curtir a vida, irmão. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes: buscai ao Senhor no dia da tua mocidade. Por que Deus, o pregador, nós estamos falando dos homens mais sábios da terra, Salomão falou isso. Porque o jovem tem força. O jovem não tem compromisso, ainda não tem família, não é casado, ele tem tempo de buscar Deus de madrugada, nas vigílias, ir para o culto, evangelizar, ganhar alma, anunciar a palavra. Então não seja um tolo, ouve a voz do seu Senhor. Glória a Deus. Glórias. Glórias. Glória a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Me seguem. Pedro falou para o Senhor Jesus estava no seu sermão pregando forte: arrependei-vos, vocês têm que abandonar o pecado, vocês têm que abandonar a mentira, vocês têm que abandonar a idolatria, melhor falando. E ele vai falando, e o povo vai afastando, ficou só ele e os discípulos, e Pedro, olhando para ele, disse: Senhor, o Senhor está pregando duro demais, o povo está sendo dispenso, o povo está indo embora. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, se vós acha que está duro, acompanha eles também. Mas Pedro olhou para ele e disse: Senhor, eu ouço a voz do meu pastor, se eu não crer na tua palavra, para onde eu irei? Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, e pode aplaudir a palavra de Deus.
Senhor te abençoe. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Quem vai dar ouvido à voz de Deus, dá glórias. Que Deus abençoe os nossos irmãos também, internauta, através da transmissão do canal. Diga glória. Que Deus abençoe os nossos irmãos que são, aleluia, seguidor do Instagram da igreja, aqui da igreja Deus Amor. Que Deus abençoe as mídias sociais. Você tem que abandonar teu pecado, meu irmão. Você tem que ouvir a voz do teu Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.